Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da Grande Udman, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai continuar tocando aquela ideia sobre as tendências para o ano que vem, né, 2024. Vamos falar um pouquinho sobre o que vai arrumar com os cabelos lisos. Bora lá? E antes que eu já faça ali a tradicional exposição de cortes e fotos, já peço pra vocês aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo você fique sabendo e receba aquelas notificações. Também não deixe de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da New Udman, e acesse nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir aí para essas dicas. Então, rapaziada, para começar, eu sempre estou falando aí um pouquinho sobre as linhas gerais para o ano que vem, que basicamente vai ser mantido as linhas gerais desse ano e do ano passado também, cara. A linha da textura e do volume no cabelo continuam bastante em alta. Então, para você que tem um cabelo liso, né, que é o nosso objetivo desse vídeo, falar aí sobre os cabelos lisos, para você, o que você deve fazer é tentar de alguma maneira texturizar eles. Eu sei que você não vai ter talvez tanto volume, eu já dei aqui a dica várias vezes sobre o grooming, que é bem legal para você conseguir deixar seu cabelo um pouquinho mais armado, mas de uma maneira geral é óbvio que você não vai conseguir fazer o cabelo ali super ondulado ou super ali volumoso, porque seu cabelo é um pouquinho mais fino provavelmente, né, cara? Então tente pelo menos desconectar o cabelo para não ficar aquela paradinha lisinha certinha, mas você vai ver aqui, dentre os estilos que a gente vai mostrar, existem sim estilos que vão estar em alta mesmo, sem estar tão nessa pegada do volume, com cabelos mais lisos mesmo, normais, vamos dizer assim. Então, pra gente começar aqui o nosso primeiro corte, vamos falar sobre o short angular, cara, que basicamente ele é meio que uma diferenciação do French crop ou Caesar, que é basicamente você raspar as laterais, tanto com undercut, que é aquela máquina única, quanto com degradê, que é aquela progressãozinha de máquina que todo mundo já conhece, e aí na parte de cima você vai deixar o cabelo curto para médio, e aí vai jogar ele para frente. Então, ao invés de, como não era no Caesar, ele ficar exatamente meio com uma mini franja, você vai jogar ele um pouquinho mais único, como se fosse quase um topete, né? Um pouquinho mais ali triangular, mais centrado na sua cabeça, só que pra frente. E todo o cabelo você vai desconectar ele, então você vai pegar uma pomada de fixação bem leve e vai dar uma bagunçada nele pra frente para ele ficar todo entrelaçado. É muito legal esse corte, ainda na pegada do volume, você consegue utilizar com quase todo tipo de cabelo, e até bom pra você, por exemplo, porque talvez tenha entrada, vai ajudar a esconder também. O Modern Straight Bowl Cut, é bem grande esse nome em inglês, mas basicamente é um corte de tigela ali tradicional, só que com algumas variações, também vai estar em alta, e ele é um dos cortes que eu comentei agora há pouco, que ele sai um pouquinho dessa linha geral de volume, e você consegue tranquilamente utilizar com o cabelo ali mais escorrido mesmo, que basicamente ele é um corte ali de tigela, como era antigamente, né, bem arredondado, só que ao invés de ele ter bastante volume, e basicamente a tigela vinha até quase a metade da sua cabeça aqui lateral, ele é um pouquinho mais para cima, então a viradinha dele, ao invés de acabar quase aqui no meio da cabeça, ele vai acabar já na parte de cima, e também o comprimento do cabelo, obviamente, por isso é um pouquinho menor, então ele dá uma sensação menos volumosa ali, fica bem legal. Ele com certeza é um estilo de cabelo, vamos dizer assim, menos usual, então tem que ter um pouquinho mais de ousadia para utilizar ele, mas se bem encaixado aí com o seu tipo de rosto, com o seu estilo, com certeza você vai chamar atenção, porque realmente é um corte que poucas pessoas acabam fazendo. O high-low também é um tipo de corte que está bastante em alta, e ele vai bem para quase qualquer tipo de cabelo, não poderia deixar de estar aí no liso, né, cara? Basicamente, o high-low mohawk, ele é um estilo que você vai fazer, como o próprio nome diz, high-low, que é um fade um pouquinho mais alto. Então o low fade, ele é um fade que você faz ali o degradê só no comecinho, na beirinha do seu cabelo, e já começa a volume a partir disso. Já o high fade, que é o caso aqui, ele vai ter uma raspagem bem superior e só vai ter o degradê ou o disfarce bem na parte de cima do cabelo para começar realmente a parte mais volumosa. Então você vai fazer um high fade, subir bastante ali o cabelo, e o mohawk é como se fosse um moicano. Então você vai deixar o cabelo para cima, tanto na parte da nuca quanto na parte de cima. A única diferença que é diferente do moicano é que ele não é tão alto assim e também não é super espetado. Você vai pegar todo o volume do seu cabelo nessa faixa central, vai deixar ele mais ou menos médio e vai jogar ele mais ou menos para trás. Então ele vai dar um volume e vai cair ali na sua nuca também. Você dá uma amassadinha aqui na parte de trás,
para ele ter essa altura. O bem legal dele é que você consegue, assim como lá que eu falei no primeiro corte, dando uma brincada com a pomada de fixação mais leve para o seu cabelo, mesmo que for mais lisinho, mais fininho, ele ir se entrelaçando, dando aquele volume que eu comentei, ficando bastante estiloso e dentro aí da pegada para o ano que vem. E aí você pode também, se você preferir ou gostar, quiser incrementar um pouquinho mais, adicionar um risco de navalha aí que sempre é bastante bem-vindo, principalmente nesse caso do high fade, numa região mais central para dividir um pouco mais o cabelo. Um outro estilo que vai bombar bastante são as franjas, elas estão voltando cada vez mais nesse ano e no ano que vem vai permanecer bastante. Só que aí tem aquela pegada que eu já falei pra vocês várias vezes, vou continuar falando, tem a pegada do volume e da textura. Então não pega o seu cabelo e faça um corte que você vai deixar o seu cabelo inteiro lisão ali, escorrido pra frente. Não é esse o estilo de franja que tá em alta. Realmente você vai ter que pegar uma pomada de fixação leve, como eu já falei algumas vezes, e dar uma amassada no seu cabelo, entrelaçar um pouquinho ele, para ele dar um pouquinho de volume e os fios ficarem um pouquinho mais desconectado. Assim vai entrar mais dentro dessa moda. Se você fazer aquela pegada meio emo ali dos anos 2000, com o cabelo super escorrido, não é o que tá pegando. Então realmente, ou você usa um grooming, que eu já falei aqui também, que é tipo um líquido, que ele vai dar um pouquinho de fixação, mas principalmente vai dar volume no seu cabelo, ele vai dar uma armada no seu cabelo, ele vai dar tipo uma enxada se ele for muito lisinho e muito fininho. Ou você pega uma pomada de fixação um pouquinho mais leve, joga pra frente, vai dar uma amassadinha, uma bagunçada nele para ele realmente não ficar certinho. Um outro corte de tigela, a gente viu aquele um pouco mais modernizado, um pouquinho mais curto, que está bastante em alta, é o corte de tigela do estilo dos K-pop, cara. Basicamente é aquele grupo coreano, né, que vários grupos de música pop coreana, e eles têm basicamente ali um cabelo bem parecido, que é um cabelo bastante volumoso, no sentido de muito cabelo, e eles fazem uma tigelinha ali, só que com alguns estilos um pouco mais picotados. Então, na parte de trás, muitas vezes eles fazem a finalização levemente em V, para não ficar exatamente redondinho, e também na parte da frente, muitas vezes, ao invés de ele deixar super escorrido tudo, ele dá uma bagunçadinha na parte da frente, para também tirar um pouquinho aquela linearidade da parada mais circular. E o legal é que você vê que nessas fotos que a gente mostrar para vocês aí, é que o cabelo da galera dos coreanos, ele é sim liso, mas ele não é fino. Quase sempre eu te falar que um cabelo liso ele tem a tendência de ser fininho, então ele fica realmente muito escorrido e com pouco volume. Mas o cabelo dos coreanos ele é sim liso, mas ele é grosso. Então só de deixar o cabelo escorrido ali, né, deixando ele ao natural, ele já fica meio armado. Ele fica certinho, né, liso, mas armadão. Então isso já é uma boa dica para você. Se você tem um cabelo mais fino, usa o grooming que vai dar essa estufada no cabelo e faça essa picotadinha para tirar essa linearidade redonda, que vai ficar bastante legal, bastante estiloso e bastante em alta para o ano que vem. Outro corte que está bastante clássico aí já, eu falei dele acho que quase todos os anos, desde que eu comecei a fazer vídeo aqui no YouTube sobre tendências, é o Fox Rocks, cara, porque ele realmente, ele é meio que uma pegada que ele é meio híbrida, então dá pra você fazer uma variaçãozinha dele, mudar uma coisinha, mudar outra, mas ele segue bastante em alta quase sempre. Então, basicamente, ele é um cabelo que você vai fazendo nas laterais, aquele basicão de undercut ou degradê, né, que é a progressãozinha de máquina, e aí na parte do meio você vai fazer como se fosse um moicano disfarçado, que basicamente você vai fazer uma finalização em V na sua nuca e deixar uma alturinha aqui nessa parte de cima. E aí aqui na parte superior da frente você vai jogar ele um pouquinho para cima, mas principalmente para frente. Então ele vai ser um cabelo que vai ter levemente altura e ser jogado todo para frente, ficando com esse direcionamento lá na frente. O topete também vai ter uma certa altura, mas também vai ser jogado um pouco para frente, não vai ficar retão para cima. Ele já sofreu muitas variações esse corte, então antigamente você utilizava uma pomada de fixação mais forte, para vocês ficarem super bem definidos, e agora com essa questão do volume, do cabelo mais texturizado, da desconexão, você pode tranquilamente pegar uma pomada de fixação média, né, para manter a altura, mas entrelaçando o seu fio e jogando as mechas para um lado e para o outro, para dar essa direção de para frente um pouquinho para cima, sem ficar com os fios 100% definidos, que é o ideal. Claro, se você tiver a possibilidade de deixar seu cabelo um pouquinho mais ondulado, melhor, se não, só faça isso que já vai ficar bastante legal. Como eu falei, ele é um corte que já está bastante clássico, dificilmente ele sai aí de moda, ele só sofre algumas variaçõezinhas aí, mas fica sempre em alta. E falando de corte clássico, o slick back ou slicked back, ele é um cabelo super clássico, né, que todo mundo já conhece, já falei aqui 1000 vezes dele, e continua em alta para esse ano e vai continuar para o ano que vem, porque ele sofre algumas variaçõezinhas e realmente ele é bastante coringa, independente do estilo ou da vibe que você tenha. Basicamente o slick back, o tradicionalzão, você raspava as laterais, deixava um cabelo de médio para longo aqui nessa região central e jogava ele todo para frente, então ele ficava bem certinho. Se pegava uma pomada de fixação molhada ou super forte,
deixava ele bem certinho, acabando na sua nuca. Então o cabelo ia longo e acabava na nuca ali, e a partezinha aqui de trás também era raspada. Aí ele sofreu algumas variações devido a essa questão aí do volume, da textura, então você pode fazer um cabelo mais desconectado. Então você vai fazer a mesma coisa aqui nas laterais, fazendo o seu undercut ou o degradê, e aí na parte de cima, ao invés de você deixar uma fixação super forte, com os fios bem definidos e bem grudadinhos, você vai deixar ele realmente um pouquinho mais volumoso, mais esvoaçado, só com essa direção para trás. Então ele vai ter esse desenho, né, meio que para trás, fazendo com uma onda acabando na sua nuca, só que o cabelo aqui na frente e atrás também, ele vai estar bem desconectado, com bastante volume. Então você de novo pode utilizar o grooming ou uma pomada de fixação ali média para leve, de efeito mate, onde você vai dando uma brincada ali com o seu cabelo para ele dar uma desconectada, deixar um pouquinho mais volumoso, mais ondulado, que é a pegada do ano que vem. E o nosso último corte aqui, que é bem legal e também quase nunca sai de moda, porque ele dá pra sofrer muitas variações, é o cabelo comprido, né, cara? O cabelo comprido masculino, ele veio pra ficar, já fazem aí uns 5, 6 anos. Ele é bastante bonito, claro que tem aquela questão de se você não cuidar ele fica ressecado, fica feio, então você tem que se ligar muito em estar sempre hidratando ele, passando um leave-in, né, com aqueles hidratantes pós-banho, pra deixar ele legal e tal, passar um finalizador nele, fica bem interessante. O cabelo comprido pro ano que vem, obviamente, vem junto com uma textura, com volume, como eu já falei. Então, de novo, o grooming vai ajudar bastante a dar uma armada. Um cabelo super lisinho não é a ideia aqui, então até se você tiver um cabelo mais lisinho, mais escorrido, né, já que você vai ter o cabelo liso, que é o objetivo do vídeo, se tiver o cabelo bem fininho, escorrido, de novo pega uma pomadinha de fixação mais média e vai amassando o seu cabelo aqui nas laterais, porque ele vai acabar dando umas ondinhas, dando uma armada ali, que é muito positiva e vai dar bastante coisa legal aí pra você. E aí também, você pode utilizar outras variações do cabelo comprido, pode raspar nos lados, a gente gosta de raspar as laterais e deixar só o meio super comprido, ou de raspar um lado só e jogar o cabelo todo para um lado para mostrar essa raspagem, e aí você pode brincar com isso, que é sempre legal, que dá muitas possibilidades. Também você pode fazer vários tipos de amarração, de coque, então você tem num cabelo muitas variações aí, dependendo do dia, dependendo do seu estilo, da sua vibe do dia, você pode mudar ele aí, mas sempre pensa um pouquinho na questão do volume e da textura, como eu falei, é o que tá pegando pro ano que vem e nesse também. E rapaziada, aqui no finalzinho, sempre legal lembrar que vocês podem sempre incrementar um pouquinho esse estilo que eu comentei pra vocês. Então sempre é bom adicionar um degradê ao invés de um undercut, que dá um pouquinho mais de atitude. Pode também adicionar um risco de navalha, que fica bastante legal, porque esses aspectos, né, até com um cabelo um pouquinho mais simples, ele consegue dar uma elevada no seu grau de estilo. Claro, sempre entenda ali se o estilo de cabelo que você está fazendo vai bem com esses tipos de acessórios assim que você pode fazer, né, utilizar da risca de navalha e do degradê. Se não, fica só com undercut ou com o cabelo que você escolher. Se sim, cara, adiciona, porque realmente vai agregar um pouquinho mais de estilo. Sem contar também que você pode não só fazer um risco de navalha na cabeça, como também fazer aquele risquinho de navalha na sobrancelha, que também acaba ajudando bastante ali, chama um pouquinho mais de atenção. E rapaziada, foi isso, videozinho. Tentei fazer um videozinho rápido aqui pra vocês do estilo tipo cabelo liso. Comenta aí se você curtiu, se você não curtiu. Comenta aí se você vai pegar algumas inspirações aí desses cortes que eu comentei e vai trazer aí pro seu estilo. Eu sempre falo aqui em vários vídeos que a gente mostra as fotos, eu mostro os cortes, mas é mais pra vocês se inspirarem. Muitas vezes você já tem uma ideia do que você gosta, vai olhar as fotos, vai pegar alguns elementos pra encaixar no estilo que você já queria fazer ou que você já tem, fechado? Comenta aí então qual que você gostou e qual o estilo de cabelo que você tá utilizando agora aí nesse finalzinho de ano, fechado? Como falei no começo do vídeo, de curtir, compartilhar, comentar aquela paradinha toda e claro, me seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Nerdman, e acessar nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa muito legal lá quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente essa marca própria que tá aqui do meu lado, e nosso shampoo, nosso balme, nosso óleo para barba e também esse branquinho, nosso sabonete íntimo, que são nossos lançamentos, sem contar que a gente também já tinha nossa pomada para cabelo e também o nosso elixir para crescimento de barba, fechado? Como também sempre falo aqui no finalzinho do vídeo, a gente tá presente nas plataformas de podcast, porque a gente grava o nosso podcast próprio aqui no YouTube toda terça-feira às 8 horas da noite. Então a gente deixa aqui gravado no YouTube e também distribui para essas plataformas de podcast, você consegue ouvir por lá ou assistir aqui, vê lá, confere os anteriores, cara, se você curtir, precisa a gente ao vivaço, terça-feira, 8 horas da noite, manda sua mensagem que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!